acordo com a estimativa de produção. Existem tanques de diferentes tamanhos, variando de 6 a 100 metros cúbicos. Em cada tanque é possível colocar 40 quilos de peixe por metro cúbico. Você viu que os peixes são criados em tanques circulares, e isto é proposital. A circulação de água é maior e a remoção da sujeira também. Sem cantos, a circulação de água é mais livre e a tendência da sujeira é ir para o centro, onde é facilmente escoada. Após a montagem do sistema, é hora de colocar a água nos tanques. O nível da água deve ficar uns 10 centímetros da borda. Nesse caso, nós vamos colocar alguns alevinos, mesmo o tanque ainda não tendo se completado de água, não tendo sido totalmente cheio, para exemplificar. Os alevinos geralmente são comprados em outra propriedade e eles vêm embalados em saco plástico com oxigênio. Logo que o peixe chegar embalado na propriedade, no saquinho plástico, ele deve ser colocado o saco fechado dentro da água e aguardar dessa forma por cerca de 10 minutos, para evitar a mortalidade por choque térmico e possibilitar que a temperatura da água de dentro do saco, de dentro da embalagem, esteja igual a que está a água do tanque, para evitar uma diferença grande de temperatura e não causar mortalidade dos peixes. Após abrir o saco, a gente não vai soltar de uma vez, a gente vai misturar a água, deixando que a água vá entrando e os peixes saiam devagar. Num tanque de 10 metros cúbicos, no caso da tilápia, a gente coloca 800 alevinos, porque a gente retira 400 quilos de peixe com média de 500 gramas. Então, para um tanque desse, no caso de tilápia, a gente colocaria 800 peixes, 830 peixes, considerando uma eventual mortalidade que acontece logo depois que os alevinos são colocados no tanque. Depois do período da safra, esses 800 alevinos vão se transformar então nos 400 quilos de peixe. Depois dos tanques povoados, aí sim começa o manejo. A partir de agora, checar a temperatura da água e da estufa. Monitorar constantemente a qualidade da água. Ver se todo o sistema está funcionando corretamente. E não esquecer a alimentação. A dúvida mais comum é saber que tipo de alimento usar. Bem, como nesse sistema não há alimento natural, é utilizada a ração específica para peixes. O trato é feito 4 vezes ao dia. E aqui vai uma dica: criar uma rotina alimentar, fornecendo a ração sempre no mesmo horário. Além de favorecer o crescimento, ser nutricionalmente melhor para os animais, ela ajuda na qualidade da água, ela ajuda na manutenção do bom ambiente aquático, evitando, por exemplo, rações que se desmanchem, que o peixe não consiga absorver, evitando sujar a água por causa da ração afundar ou não ser palatável, que o peixe não coma. E a ração extrusada favorece uma economia maior, porque ela boia. Então você consegue alimentar, uma vez tendo em mãos o cálculo da quantidade de ração a ser fornecida, você vai alimentar o peixe em quantidade que ele vai comer. Se você vê que aquela ração já está sobrando, o peixe não está já mais procurando, você não vai jogar mais na água e não vai ter perda desse jeito, evitar o desperdício de ração e evitar deteriorar a qualidade da água. A ração extrusada que a gente utiliza, ela varia o teor de proteína bruta de 36% até 32%. Então, começando com 36% nessa fase de alevino e terminando com 32% no final da engorda. Isso válido para a tilápia. É claro que esses teores de proteína têm que ser ajustados em função da espécie que se estiver trabalhando. Os dados que eu tenho falado no caso da tilápia, que hoje é o peixe de maior consumo e maior produção comercial. Como a densidade de peixes em cada tanque é muito alta, todo o cuidado é pouco, principalmente com a alimentação. Então o ideal é sempre utilizar rações comerciais, balanceadas e de boa qualidade. Boa qualidade na ração implica em vários fatores.
o que é uma ração de boa qualidade? Uma ração de boa qualidade é aquela que apresenta o teor de proteína que a gente precisa adequado para aquela fase do peixe e que essa proteína seja de boa digestibilidade. Não adianta, por exemplo, eu trabalhar com uma ração de 40% de proteína bruta, só que a digestibilidade dessa proteína ser baixa e o peixe não absorver isso. A ração, a gente trabalha sempre com a ração extrusada, que é aquela ração que fica boiando em cima da água. Por quê? Porque ali a gente tem um controle maior de quanto o peixe está comendo e evita desperdício, além de não deteriorar a água. Por quê? Se eu jogo uma ração aqui que ela vai se desmanchar rapidamente, além do peixe não estar ingerindo todos os nutrientes que ele precisa, ele está selecionando as partículas que são mais palatáveis, que tem um sabor melhor para ele, você está sujando a água. Para monitorar a eficiência do sistema e o manejo alimentar, a melhor maneira é fazer a biometria. Para isso, retire uma amostra de 10% de peixes do tanque. Para fazer a biometria, nós estamos pesando a água, ligando a balança, nós zera a balança, zerou. Nós estamos pegando 10 peixes. Estou marcando o valor dos 10 peixes. Para daí eu saber exatamente quanto está pesando os peixes. Para daí eu saber quanto eu posso estar alimentando eles. Esses peixes consomem em média de 4% do peso dele em ração. Por exemplo, um peixe de 1 quilo, ele consome 40 gramas de ração por dia. Ainda ficou em dúvida de quanto fornecer de ração em cada tanque? Pegue como exemplo este tanque com 10 metros cúbicos de água e aproximadamente 800 peixes, pesando em torno de 200 gramas. Então eu faço um cálculo de 4% do total do peso e divido esse valor que eu encontrar em 4 tratos diários. Nesse caso aqui, então eu tenho que fornecer para os peixes 6,4 kg de ração por dia aproximadamente. Aproximadamente por quê? Tem dias que o peixe vai comer um pouquinho mais, um pouquinho menos em função da temperatura. Então, para que não haja sobra e nem falta de ração, eu tenho esse valor de cálculo de ração como referência. Então, esses 6,4 kg eu divido em 4 tratos de aproximadamente 1,5 kg por dia, por vez. Então, 1,5 kg de manhã, por volta das 7, 8 horas. Depois eu repito o próximo trato entre 10 e 11 horas. O próximo entre 2 e 3 da tarde. E o último entre 4 e 5, no máximo até 6 horas da tarde. Esse valor que eu tenho de 1,5 kg, 1,6 kg é referência. Então, como que eu vou saber quanto peixe vai comer por vez? Eu vou fornecendo a ração devagar, num período de 5 minutos aproximadamente, que é o tempo que o peixe vai comer e vai te satisfazer. Se eu jogar toda essa ração de uma vez na água, eu chego aqui e despejo esse 1,5 kg e deixo à vontade para o peixe comer, pode ser que tenha sobras. E a partir de 30 minutos, essa ração começa já a afundar. Então eu não vou saber se essa ração sumiu do tanque porque afundou e foi parar no filtro, ou se o peixe comeu. Para evitar esse desperdício, para evitar esse gasto desnecessário, o que eu faço? Eu alimento os peixes em 5 minutos a quantidade que eles comam. Eu vejo que diminuiu o interesse, eu já vou parando de fornecer a ração também.